Olá, raios de sol! Olha eu aqui de novo, irradiando a minha luz para que ela se una à tua. Sejam muito bem-vindos, sagitarianos. Vamos lá para mais uma leitura intuitiva. É uma mensagem geral, não vai ressoar com todo mundo. Pegue somente o que for para você e se você não encontrar nada aqui, você pode olhar aqui na sua playlist que você pode encontrar alguma coisa lá. Aqui na descrição, aqui embaixo, na descrição do vídeo, vocês encontram todas as informações sobre o canal, os meios de contato e o nome dos oráculos que eu vou utilizar aqui na leitura. É muito importante a interação de vocês aqui embaixo. E curtindo, comentando, compartilhando. E é muito importante também que vocês assistam até o final para receberem todos os conselhos e direcionamentos, certo? Sagitarianos, vamos lá começar com esse oráculo. Uma mensagem inicial para vocês. Vamos lá, uma mensagem inicial para os sagitarianos. Já pulou. Pratique a gratidão pelo seu passado, pela sua caminhada, pelas pessoas que cruzaram seu caminho. Sem elas, você não estaria onde está. Agradeça e siga em frente. Então, a primeira coisa aqui para vocês, sagitarianos, é deixar as mágoas do passado no passado. É deixar os traumas e a dor do passado no passado. É agradecer a experiência. Tudo foi necessário acontecer da forma que aconteceu. Não poderia ter sido diferente. Ah, mas se tivesse acontecido isso. Ah, mas se eu tivesse feito isso, se ele tivesse feito assim, se eu tivesse falado isso, se eu tivesse... Nada poderia ter sido diferente, sabe por quê? Porque se tivesse que ter sido diferente, teria sido. Se não foi, é porque não era para ser. Você precisava passar por essa dor, você precisava cruzar o caminho dessa pessoa, e essa pessoa precisava cruzar o seu caminho, porque nunca é unilateral, sempre a experiência é para todos os envolvidos, é a teia que liga todo mundo, né? Então, nenhum encontro é por acaso. Esse também não foi. Com nenhuma das pessoas que passaram pela sua vida, com nenhuma das experiências que você viveu de dor, de alegria, tá? Eu tô falando dor aqui porque geralmente é o que a gente tem mais dificuldade de soltar, né? Agora, os momentos de alegria, de aprendizado, tudo foi necessário. Então, reconheça que você precisa reconhecer a sua força, a sua jornada. Pare de se culpar pelos erros que você cometeu no passado. Seja o erro que você proporcionou ao outro, ou seja o erro que você proporcionou a você mesmo de ter se entregue e se colocado em lugares que não eram para você, que te causaram dor e sofrimento. Mas você precisava ter passado por esses lugares de dor e sofrimento para que hoje você reconhecesse que esses lugares não são para você. Entende? Então pratique a gratidão. Faça o Ho'oponopono. Gente, eu defendo muito o Ho'oponopono porque comigo funcionou muito, né? Então as minhas leituras são sempre baseadas no meu ponto de vista. Então eu sempre vou indicar o que funcionou para mim, o que eu conheço, o que eu experienciei. O Ho'oponopono ajuda muito você a liberar essas dores, essas mágoas, tá? Então vamos lá. Passado no passado, não existe mais, tá? E bola pra frente, né? Eu já tirei, né? Intensidade, voltando-se para dentro e isolamento. Desaceleração. Medo, sagitariano. Medo, sagitariano. Até quando você vai adiar sua felicidade?
Até quando você vai adiar sua felicidade, sagitariano? Eu sinto aqui, a primeira coisa que eu senti é muito sagitariano sentindo a vida passar. É como se vocês sentissem que vocês estão perdendo tempo o tempo todo, entende? Porque vocês gostariam de experienciar coisas que vocês não estão experienciando e vocês estão achando que é como se vocês estivessem depositando muito tempo e muita expectativa em relação a essas coisas que você ainda não tem. E deixando de aproveitar e reconhecer o que você já conquistou e já tem. Ou seja, por isso que você sente a vida escorregando pelas suas mãos, tá? Principalmente aqui nos relacionamentos. E eu sinto aqui, mais engraçado, é que você até poderia estar já tendo, né? Experiências afetivas, se você tá solteira há muito tempo, por exemplo. Mas são o seu medo de soltar os traumas, a sua dificuldade de silenciar. Eu vejo que você é como se você vivesse, sagitariano, no passado. É como se eu sinto aqui para alguém que essas dores do passado ainda doem como se você estivesse lá naquela época. Entende? Sabe quando você tem uma experiência de, sei lá, tanto boa quanto ruim, né? Mas nesse caso eu sinto que é uma experiência ruim, infelizmente, tá? Quando você revive... Desculpa, gente, o barulho. Mas quando você revive uma experiência que você consegue sentir todo aquele sentimento de novo, como se você estivesse lá. Eu vejo você fazendo isso com os seus traumas, com os seus relacionamentos que não deram certo. E isso está impedindo você de progredir, porque você sente uma insegurança muito grande em relação a você mesmo. Esse mês agora, sagitariano, a espiritualidade pede uma pausa. Ela pede calma. Não fique apressado achando que você está perdendo tempo. Você precisa agora se curar. Você precisa agora, de uma vez por todas, cicatrizar essa ferida que você insiste em enfiar o dedo e manter essa ferida aberta. Até quando você vai ficar enfiando o dedo e impedindo que essa ferida se cicatrize? É como se toda vez que forma uma casquinha, você arranca a casquinha. Aí deixou um tempo lá, voltou a formar a casquinha, você vai lá e arranca a casquinha. O que eu quero dizer com isso? Você tá sofrendo pela situação. Aí você começa a se distrair, viver novamente. Aí, no primeiro momento que acontece alguma coisa que você se sente, que vem à tona essa insegurança, você já vai reviver aquela dor. Com uma autopunição aqui até. Ai, mas por que aconteceu desse jeito? Por que foi dessa maneira? Por que não aconteceu diferente? Entende? E você fica nesse looping aqui, nesse looping. É hora de silenciar, é hora de parar de tentar correr, de tentar, sabe? Até de você aqui controlar um pouco a sua ansiedade, tá? Vejo aqui muitos sagitarianos tendo crises de ansiedade, tá? Se perguntando, querendo fazer muitas coisas ao mesmo tempo, e aí é engraçado, porque você quer fazer muitas coisas ao mesmo tempo e você acaba não fazendo nada, porque você fica assim, eu tenho que fazer isso, e você não sabe por onde começar. E aí você não começa nunca. Entende? Eu vejo aqui, sagitarianos, que nesse mês você precisa se jogar a cura do seu passado. É cura do seu passado. De todos os traumas. Sabe aquela ferida que você parou de olhar? E porque você parou de olhar, você fica colocando... Sabe aquele... Deixa eu ver um exemplo aqui pra vocês. Eu tô sentindo assim, é como se você soubesse que tem uma ferida aberta, mas você fica ignorando, você fica colocando coisas em cima. Sabe a sujeirinha embaixo do tapete? Então, tá sujo, mas o tapete tá em cima, né? Então você tem a ilusão de que tá tudo bem. Mas é só levantar o tapete que a sujeira tá toda ali.
Você tem feito isso, sagitariano. Você quer fingir que tá tudo bem, colocando as suas dores dentro do bolso, embaixo do braço, né? Mas você tá carregando e isso tá fazendo peso. Isso no seu subconsciente está te prendendo, está te, sabe, um passo que você poderia dar para correr, você tem que arrastar o seu pé assim, porque você tá puxando todas as suas dores não curadas. Que você deixou de lado e quer passar por cima, mas você precisa curar. Para que você voe em liberdade, para que você consiga alçar o seu voo, tá? Você tá aqui, ó, no momento. Entre a cruz e a espada. É exatamente aquilo. Eu solto o primeiro braço, eu solto a primeira perna. Eu solto o primeiro braço, eu solto a primeira perna. Ah, mas se eu soltar primeiras pernas, eu vou cair de tal forma. Se eu soltar primeiros braços, eu vou cair de tal forma. E você fica nesse impasse e não faz nada. Não cai nem de um jeito nem de outro. Você fica imóvel. Então você, sagitariano, fica assim, eu vou por aqui, eu vou por ali, eu vou por aqui, eu vou por ali. E você não vai para lugar nenhum. Você fica imóvel. Entende? É o momento agora, você com o universo, sagitariano. Você com você. Você mergulhar fundo de encontro a você mesmo. Você mergulhar fundo de encontro a sua própria essência. Quem eu sou. O que não é possível que todos esses anos que eu vivi, eu não aprendi nada. Eu não tenho nada para me orgulhar. Como eu posso transformar essas experiências que eu tive no passado e pegá-las ao meu favor, né? Nenhuma experiência é 100% negativa ou 100% positiva. Sempre tem a polaridade, o mundo é feito de polaridades. Então, essas experiências que você está vibrando na polaridade negativa, qual é a polaridade positiva dela? Aquela pessoa que me machucou, o que ela me ensinou também com essa dor? O que essa dor veio me ensinar? Se doia isso, você precisa aqui se libertar. Você precisa se libertar. Sagitariano, é hora de você se libertar. Acho que esse vai ser o título. É hora de você se libertar. E eu vejo que não é só, tá? Nós temos aqui cartas. Eu vejo que o seu maior empecilho é a mente, tá? Que você fica coisa que já acabou, mas aqui a sua mente fica assim, ó. Tá? Na preocupação, na ansiedade, revivendo, a sua mente está te sabotando o tempo todo. Nos relacionamentos, porque te traz insegurança. Na vida material, porque você é como se você não conseguisse, se sentisse exausto o tempo todo, até pode ser. Tá? Você sente a sua vida material progredindo assim a passos muito lentos, sabe? E você acha que você fazendo mais, com mais força, vai resolver e não resolve nunca. Por mais que você faça, parece que mais problema aparece, mais coisa dá errado. Entende? Vamos ver o que mais? O que mais para os sagitarianos? O que mais para os sagitarianos? Olhar para frente. Olhar para o novo. É para frente que se anda. Novas possibilidades, comunicações. Vitória! Uau! Uau! A estrela.
Aqui, sagitariano, é hora de você recuperar sua vontade de viver. O seu ânimo de lutar por você mesmo. O seu ânimo de lutar pelos seus sonhos. Até quando você vai ficar se arrastando? Até quando você vai ficar enganando a você mesmo? Até quando você vai ficar adiando o que você sabe que precisa ser feito? Mas você, como a sua mente te sabota o tempo todo, é como se você colocasse até nesse processo que você sabe que você precisa fazer de autoconhecimento, é como se até nisso a sua mente colocasse empecilhos, como se isso fosse algo muito difícil, muito maior do que é. A sua mente sempre fantasia as coisas muito melhores ou muito piores do que elas realmente são, sabe? A sua mente amplifica em expectativas tudo, tá? Então você tem que aprender que existe o que a sua mente pensa e o que realmente vai acontecer. Quantas vezes isso aconteceu com você? Você fantasiou uma situação e quando você passou por ela, era completamente diferente de tudo que você tinha imaginado ou do que você achava sobre essa situação, não é assim? Porque a sua mente viaja, dá uma viajada boa, assim. Mas não é uma viajada positiva, é uma viajada ilusória, assim. E você se apega nisso, porque a sua mente está te dominando. Você tem que começar a dominar a sua mente. Você tem que deixar, primeiramente aqui, você só tá vivendo nesse looping de altos e baixos, né? A vida é feita de altos e baixos. Mas eu vejo que, assim, você é muito, assim. Você é muito. Entende? Na mesma hora que você tá bem, você lembra de alguma coisa e que te puxa pra baixo. Porque você ainda tá preso a correntes do passado. A partir do momento que você soltar isso, você vai começar a progredir. E você vai falar assim, por que eu não fiz isso antes? Meu Deus do céu. Que eu tava na minha cabeça que eu não fiz isso antes. Entende? Vai ter um tempo. Não é de um dia pro outro, é um processo. É um processo você aprender a ser fiel a você mesmo. É um processo você aprender a confiar na sua essência, no que você quer, no que você produz, na sua própria inteligência, na sua própria capacidade de conquistar o que você quer. É um processo. Mas você precisa iniciar esse processo que vai te levar à liberdade. Que vai te levar a você conseguir vislumbrar horizontes que você jamais imaginou. E horizontes que são reais, não são ilusórios. São reais. São possíveis de se realizar da forma que você vai... Conforme você vai se liberando dos traumas do passado, você vai conseguindo se elevar e ver futuros prováveis possíveis. Porque agora você fica viajando numas ideias que você sabe... Você até se perde, assim, sabe? Eu não vou nem entrar muito nessa energia, tá? Mas é você se ancorando em você mesmo que você vai finalizar os seus conflitos internos. Aqui a sua maior luta, sagitariano, é contra os seus próprios conflitos. É contra... E isso, gente, é surreal, porque são batalhas que você traça. São batalhas que você cria contra você mesmo. É quase que como se fosse um processo de autodestruição aqui. Porque você fica o tempo todo em batalha com você mesmo. A sua mente te sabota tanto que você cria coisas em relação a você, em relação aos outros, que não são reais, e você luta contra... Nossa! E nós temos aqui, você tem um guardião muito forte, tá? Que está te dizendo através dessa mensagem que agora chega. Agora chega. A espiritualidade está cobrando que você haja. Que você lute por você, mas não contra as próprias coisas que você cria dentro de você. É de que você comece a lutar para se ver com verdade, para começar a ver a sua própria essência.
lutar contra esses, não é lutar a favor dos pensamentos, é lutar contra os pensamentos. Silenciar os pensamentos. Aqui alguns precisam se conectar com os guardiões, tá? Aqui, gente, são Exus e Pombagiras, tá? Mas se você não acredita, se você desconhece, tem medo ou qualquer outra coisa, conecte-se apenas com seus guardiões. Fala assim, eu quero me conectar com os meus guardiões, tá? Porque você precisa agir em direção a um novo ciclo. Agir em direção a um novo ciclo. Transformar a sua vida com ações direcionadas, entende? Tá? E o fogo aqui também, essa carta do mensageiro, né? Ela fala de concretizações. E a carta de número 1 que fala de novos inícios. Mas ela traz energia do fogo, da ação. Mas o fogo também é transmutação, é transformação. Entende? É hora de você transformar a sua vida. A espiritualidade, a sua estrela guia está esperando que você faça isso. É o tempo agora de você fazer isso, ok? Vamos ver o que mais para os sagitarianos. Arrependimento, claro, tinha que sair. Desafio. Não falei que você fica criando as próprias batalhas contra você mesmo? É como se você lutasse contra o seu passado. Você não aceita algumas coisas do seu passado e você luta contra elas porque você queria e você acha que poderia ter sido diferente. E você não aceita a forma que aconteceu alguma coisa aqui. Ó, você questiona a Deus o porquê que isso aconteceu desse jeito, por que eu tive que passar por isso. É hora de você finalizar essa situação. É hora de você finalizar essa situação. É hora de você cortar algumas coisas. É hora de você entender algumas coisas. É hora de você sair da materialidade, do olhar raso, do olhar superficial em relação a algumas coisas. Tá? Ó, soltar. Desapegar. Curar essa criança ferida que está dentro de você, pedindo colo, pedindo ajuda. Isso saiu na última tiragem, hein? Eu lembrei aqui agora. Olha aqui, transmutação. Transmutação. Começar a valorizar suas pequenas conquistas. Começar a valorizar as pequenas coisas que você já tem. Começar a cuidar mais da sua própria energia, das pessoas que estão ao seu redor, que você muitas vezes negligencia, porque você fica sempre esperando algo que vai chegar, que nunca chega. E por isso que você sente a vida escorrer pelas suas mãos, porque você está vivendo o tempo todo por algo que não existe. E deixando de aproveitar as coisas que já existem na sua vida. Entende? O seu desejo vai vir na medida proporção que você se aproxima da sua... É como se você precisasse que as coisas vão acontecer na sua vida a partir do momento que você assumir um compromisso com a sua própria alma. Assumir um compromisso de se tornar melhor a cada dia pro bem da humanidade, pro bem do planeta, pro bem das pessoas que estão ao seu redor. Porque quanto mais você se frustra, mais você faz mal aos outros que estão ao seu redor, por mais que você não perceba. Tá? Algumas pessoas aqui é como se vocês precisassem aqui sair um pouco do próprio umbigo. Não é só você que sofre, não é só você que teve experiências ruins. Todo mundo já passou por isso. Eu já passei por isso. Todo mundo já passou por isso. A sua dor deve ser sentida,
mas você está alongando a sua dor. Você precisa aqui sair um pouco da vitimização. Isso não é para todos, tá? Você precisa sair um pouco da vitimização. Você não é uma vítima do universo. Você está escolhendo ser uma vítima de você mesmo. Uma vítima da sua própria mente. Você está se auto-sabotando agora. A experiência que você precisava ter, o universo já te deu, já passou, já ficou no passado. Você está se arrastando essa experiência mais do que ela deveria. Entende? Você mesmo está agora adiando o seu progresso. Então você precisa fazer as pazes com a vida aqui. Tá, Sagitariano? Você precisa fazer as pazes com a sua vida. Com as suas experiências, com as suas escolhas. Com a sua jornada. Uma mensagem para os sagitarianos. Você é autor da sua própria história. Está em suas mãos decidir o que fazer com o que está acontecendo neste momento. O que mais? O que mais para os sagitarianos? Escolha ser feliz, sagitariano. Acorde todos os dias e decrete: hoje é o dia mais feliz da minha vida. Eu nasci para ser feliz. Encontre o seu cardume. Busque pessoas que falem a sua língua. Você não está só. Olha aí. Escolha encontrar as pessoas que são semelhantes a você. Cuide-se para que você se aproxime das pessoas que são semelhantes a você. Essas pessoas que passaram na sua vida e te machucaram, que não tem nada a ver com você, que agora, através da dor, você viu que não tem nada a ver com você, mas antes de sentir a dor, você achava que tinha, não era assim? A pessoa era boa até o momento que ela te machucou. Na hora que ela te machucou, você percebeu, você não entendeu por que ela está fazendo isso comigo. Hoje é a hora de você perceber por que você estava se entregando a pessoas erradas. Por motivos errados. Entende? Então agora se doe a sua transformação para que você encontre as pessoas certas, encontre o seu cardume. Cardume não no sentido de onde a vaca vai, o boi vai atrás, ou de tô indo com a boiada, não. É um cardume no sentido assim, dos iguais se atraem, os semelhantes se atraem. A energia atrai. Tudo é energia. Cuide da sua, para que os semelhantes, a sua energia encontre. Entende? Mais uma. Tá, vai pegar essa. Não? Ok. Mais uma. Nossos sentimentos são uma ferramenta divina. Perceba o que está acontecendo nesse momento com você e o que isso tem a lhe ensinar. Olha aí, acabei de falar. O que essas dores me ensinaram? O que eu sinto me ensina o tempo todo? Não só o de ruim, o bom também, né? Tá? Então eu trabalho aqui de muita cura para vocês, sagitarianos, de muita introspecção, de muita autoanálise, de muita autoaceitação, tá? Para esse mês, para os próximos meses, ok? Então é isso. Não esqueça de interagir aqui embaixo. Grande beijo, nos vemos no próximo vídeo. Até lá!